Olá, amigos, amigas, sobretudo torcedores e torcedoras do Flamengo. Falamos neste vídeo sobre o Jorge Correa, que é o jogador argentino de 27 anos que atua pelo Marítimo de Portugal e que é especulado na Gávea como possível reforço da equipe hoje dirigida pelo Rogério Ceni. Falamos um pouco sobre o Correa, falamos um pouco sobre o que é a carreira desse jogador e é bem possível que não sejamos tão populares assim nesta fala e que este vídeo também não tenha tanta popularidade assim em função da apreciação que farei sobre o jogador. Correa é um jogador que teve um bom tratamento na canteira do Vélez. A canteira do Vélez é uma garantia em geral, de bom sucesso, dos garotos que saem de lá. Ele não teve toda a sua formação na canteira do Vélez, mas teve um bom tempo de formação na canteira da equipe de Liniers. Então, o que significa isso? Significa, por exemplo, que o jogador ele pode atuar por mais de uma posição, ele pode atuar no meio de campo, se o meio-campista for centralizado, pode atuar pelos lados do campo, pode atuar um pouco mais próximo da área. Ou seja, jogadores que são de uma canteira como a do Vélez são multifuncionais, podem desempenhar várias funções dentro de campo. Esta é uma das vantagens do Jorge Correa, jogador agora especulado. Dentre as suas características, ele é um bom condutor de bola, conduz a bola em velocidade com certa competência. Isso não é pouca coisa, né? Jogadores geralmente quando correm com a bola, em geral, se atrapalham no drible, né? Drible em velocidade não é para muitos, é realmente algo para poucos. Ele consegue, por exemplo, ter um bom drible em velocidade, consegue ter uma boa associação com outros jogadores quando está se aproximando da área, ou conduzindo a bola, ou acompanhando o portador da bola de sua equipe. Enfim, é um jogador que pode aí contribuir nesse sentido como reforço para a equipe do Flamengo. Eu diria, porém, que o Flamengo tem no seu elenco hoje alguns jogadores que desempenham as funções desempenhadas em campo pelo Jorge Correa. E nesse sentido, vale a pergunta, por que buscar esse jogador? Na verdade, trata-se de um meio-campista argentino que não tem muita idade, né, e que seria repatriado hoje com 27 anos para o futebol da América do Sul. Então, nesse sentido, já chama bastante atenção. É um jogador também que tem o selo da canteira veleziana ou velecina. Também chama bastante atenção nesse sentido. Mas eu diria para vocês, torcedores e torcedoras flamenguistas em especial, que eu não indicaria neste momento o Correa para a contratação pelo Flamengo. Por quê? Como eu disse, é um jogador que tem outros no elenco flamenguista que podem fazer aquilo que ele faz. Ele poderia, por exemplo, compor o elenco, mas, meus amigos, a composição de elenco em si já pode ser um problema, porque às vezes, esse jogador, quando ele chega com esse selo argentino, meio-campista e tal, e se ele não for bem, às vezes demora para o técnico ter essa conclusão, e nesse sentido, neste processo, esse processo acaba gerando menos espaço para outros jogadores, inclusive da base, que a equipe, que estão subindo na equipe. Então, eu diria para vocês que no caso do Correa tem esse problema de ter muitos jogadores que atuam, que fazem na equipe aquilo que ele faz. Ele poderia ser um reserva, mas eu acho que o Diego Ribas já é esse reserva, já é esse jogador meio-campista para entrar na equipe quando necessário for, quando é necessário. E comparando, por exemplo, com o Diego Ribas, o Correa está muito abaixo do Diego. Ele não tem a carreira, não tem o destaque na carreira que tem o Diego. Ele não tem a chegada à próxima área que tem o Diego, a qualidade que tem o Diego Ribas. Ele não tem, veja só, ele não tem inclusive dentro de campo, a meu ver, a personalidade, é isso mesmo, a personalidade que tem o Diego Ribas. Ora, mas o Diego Ribas, o que a gente mais sente falta no Flamengo, Josa, alguns falariam para mim, é justamente a falta de personalidade de alguns jogadores dentro de campo. Pois é, eu diria para vocês que nesse sentido, o Correa também não vai ajudar. Porque ele também não é um jogador para ser líder de uma equipe. Dentro de campo, ele não se comporta como um líder. Ele é um jogador que segue o líder. Então, a gente entra aqui num ponto interessante. O Flamengo precisa de jogadores líderes. Precisa de jogadores com perfil de liderança. Jogador para chegar na equipe e mandar, né? E ter um comando. Jogador com forte personalidade que peite o árbitro. Não para arrumar confusão, naturalmente, mas para defender os interesses da equipe dentro de campo. Um jogador diferente, que saiba bronquear os seus companheiros dentro de campo quando esses estão cavando espaços dentro do campo para se esconder. Ora, meus amigos, o Correa é justamente um desses jogadores que muitas vezes ele cava buracos dentro de campo para se esconder.
O problema do jogo do Correa, quando a gente olha para o jogo dele, ele tecnicamente é um bom jogador, mas o grande problema do jogo dele é que às vezes ele desaparece dentro de campo, ele some das partidas, ele tem muitos momentos em que ele fica praticamente ausente das partidas e aí não contribui muito com a equipe. E não é à toa que hoje ele é um reserva do Marítimo, ele joga muitas partidas, mas mesmo as partidas que ele começa como titular, raramente ele termina uma partida como titular. Raramente isso acontece. É porque o treinador parece que não aguenta, né? E geralmente tira ele de campo. Quando a gente olha hoje para o jogo do Correa, a gente percebe que até em função dessa prática de cavar buraco dentro do campo para se esconder, o jogo dele é pouco competitivo. E um elemento vital que existe no jogo de atletas pouco competitivos, né, é justamente a falta de competitividade. A falta de competitividade é o que muitas vezes gera, né, que está na essência dessas posturas de jogadores que desaparecem em campo. Então, o Correa pode ser uma oportunidade de mercado, ele chegaria barato, chegaria praticamente de graça para o Flamengo. Não teria um salário tão absurdo, embora não seria um salário baixo, mas esse jogador pode ser, portanto, uma oportunidade, mas pode ser também uma roubada para a equipe flamenguista. Além disso, pensemos, o Correa hoje ele é um reserva, a gente pode até colocar como reserva de luxo, mas ele é um reserva no Marítimo de Portugal, uma equipe que está frequentando, está flertando aí o tempo inteiro com o rebaixamento. Ele é um jogador reserva no Marítimo que flerta hoje com o rebaixamento, porque ele seria um jogador importante para o Flamengo neste momento. Então fica aí essa reflexão também que eu convido vocês a fazerem, porque importa muito que vocês, torcedores, acompanhem essas especulações que acontecem no clube, né, e pensem, reflitam, até para que vocês tenham uma ação ali, né, uma boa ação nas redes sociais, até para que isso conscientize o seu dirigente, no sentido de fortalecer ou não a ideia de contratar realmente o jogador. Acho interessante também algo nessa gestão do Flamengo, que é olhar para a Europa, para repatriar jogadores, para buscar jogadores importantes que existem lá, né? Como o Pablo Mari, o Correa é tão desconhecido como o Pablo Mari. O Correa é um jogador que no Flamengo ele tem outros atletas que fazem aquilo que ele faz. O Mari não tinha necessariamente. O Mari desempenhava algumas funções que não havia outro jogador no Flamengo que sabia fazer. Tá? Então eu convido vocês, eu quero refletir aqui com vocês justamente sobre essa questão. É interessante sim buscar jogadores na Europa, repatriar jogadores, buscar europeus e tudo mais. Mas por que também não olhar um pouco mais para a América do Sul? Eu não entendo isso nessa gestão. Por que não olhar para a América do Sul, onde existem outros jogadores meio-campistas até melhores que o Jorge Correa e que também chegariam para o Flamengo hoje em um custo muito baixo? Cadê essa equipe de recrutamento, né, que recruta jogador, que estuda, né, o mercado e aponta soluções de contratação para a equipe do Flamengo? Existem ótimos jogadores na América do Sul e acho que o Flamengo precisa olhar um pouco mais para a América do Sul e não somente para a Europa, precisa continuar sim olhando para a Europa, mas também tem que olhar para outros lugares, a América do Sul, e eu diria para vocês, por que não? Né, se é para ser diferente, por que não olha também para locais como a África, onde há bons jogadores surgindo o tempo inteiro? Então, eu não recomendaria hoje o Jorge Correa em função dessas questões. Há jogadores no elenco que fazem dentro de campo o que ele faz. O fato de que ele tem um jogador de pouca personalidade dentro de campo, é um jogador que segue líderes e não tem perfil de liderança, e o Flamengo hoje precisa de jogadores líderes. Não é um jogador decisivo e é um jogador que tem uma carreira na qual foi muito mais reserva do que titular. Mesmo no Vélez, ele foi emprestado durante um tempo para uma equipe da terceira divisão do futebol da Argentina, o Defensores de Belgrano, e nessa equipe, em alguns momentos, ele inclusive foi reserva. Quando ele volta para o Vélez Sarsfield, ele não vai diretamente para a equipe principal, ele vai para o Sub-23, onde fica um tempo. E eu diria para vocês, por incrível que possa parecer, na equipe Sub-23 do Vélez, em alguns momentos, ele também foi reserva. Então, este é o jogador que o Flamengo quer contratar hoje. Eu não indicaria esse jogador hoje e, claro, né, indico ao Flamengo, assim como outros clubes do Brasil, que olhem para o mercado sul-americano e encontrem outros jogadores mais interessantes para contratar, porque o mercado da América do Sul e da América Latina é um grande mercado de oportunidades. Obrigado pela gentileza de terem visto este vídeo até o final.